beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Esse é o episódio 171, Como fazer rodovias sustentáveis. E para falar desse tema aqui no podcast, a gente vai receber como convidado hoje o Moisés Basílio, que é gerente de sustentabilidade da Eco Rodovias, e ele vai nos trazer como as concessionárias de rodovias têm atuado para tornar as rodovias sustentáveis e como eles fazem para gerenciar e mitigar os efeitos da mudança climática. Tudo bem, Moisés? Tudo bem, Renato? Como é que vocês estão? Tudo bom, Gustavo. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. Tudo certinho. Boa tarde, Moisés. Olá, Gustavo, e a todos que estão aqui nos escutando. É um prazer recebê-lo, Moisés. Com certeza a gente vai ter uma conversa muito boa aqui, muita coisa para a gente discutir. Mas antes da gente entrar nas perguntas para você diretamente, a gente vai fazer uma rápida introdução e um desenvolvimento aqui sobre o tema, e a gente já vai para as perguntas. Tá? E para contextualizar um pouco esse episódio, a gente traz uma notícia que saiu no jornal da USP, foi publicada no último mês de julho, no dia 12, que mostra que a infraestrutura de rodovias brasileiras estão sob risco climático. De acordo com a notícia, uma nota divulgada pelo Centro de Pesquisas em Macroeconomias das Desigualdades, da Faculdade de Economia da USP, ela divulgou que 8 estados se encontram com mais de 1.000 quilômetros de rodovias em risco de alagamento e deslizamento em decorrência dos efeitos da crise climática. O trabalho identificou que o risco climático das rodovias dos estados brasileiros, focando em eventos como alagamentos, inundações O trabalho identificou esse risco climático das rodovias dos estados brasileiros, focando em eventos como alagamentos, inundações e deslizamentos de terra. E como afirma o pesquisador Vitor Medeiros, o desenvolvimento de infraestruturas resilientes ao meio ambiente é fator-chave para evitar danos causados por eventos climáticos extremos, os quais podem reduzir a vida útil dos ativos de infraestrutura e aumentar os custos de manutenção e reconstrução. É esperado que a quantidade de estradas vulneráveis a riscos climáticos aumente bastante, incluindo problemas como alagamentos, inundações, deslizamentos de terra. E quando olhamos para os estados, vemos que esses riscos não são distribuídos igualmente, o que destaca a importância de abordar esses desafios de forma regional. Precisamos identificar onde investir para tornar a infraestrutura rodoviária mais resistente às mudanças climáticas. E avaliar os custos e benefícios desses investimentos é crucial para entender se as políticas públicas estão funcionando. Além disso, é essencial adotar medidas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa para diminuir os impactos das mudanças climáticas nas estradas. Vai lá, Gustavo. Boa. Não, eu tô no mudo, né? Não. Boa. E, bom, vamos falar só um pouquinho antes, só para mostrar, para falar o que são as rodovias sustentáveis, né? Elas são estradas projetadas e construídas com o objetivo de minimizar os impactos ambientais e promover a eficiência econômica e também contribuir para o bem-estar social. Aqui são alguns dos principais elementos que definem uma rodovia como sustentável, né? O impacto ambiental que é reduzido, a eficiência energética, a durabilidade e a manutenção, a segurança e o bem-estar social que são gerados. Tem alguém que está com o Windows. E a gestão de emissões, né, que é como elas incentivam e fazem todo esse tratamento das emissões, e também o planejamento e desenvolvimento sustentável em relação às partes interessadas. Então, a gente pode dizer que rodovias sustentáveis não são apenas uma necessidade ambiental, mas também um investimento no futuro que garante que as gerações futuras possam usufruir de infraestruturas que atendam às suas necessidades sem comprometer o meio ambiente ou a qualidade de vida. Agora, trazendo o Moisés, primeiro,
Traz para a gente, assim, para que os nossos ouvintes e espectadores consigam contextualizar melhor a Eco-Rodovias, né? Como é que é a atuação, né? Quais que são as rodovias, quais os estados, onde que vocês atuam aqui no Brasil? Né? Bom, vamos lá. Gustavo, a Eco-Rodovias hoje é a maior operadora de rodovias do Brasil. Nós temos aí bastante orgulho, inclusive, né, em falar isso, né? Hoje nós operamos perto de 5.000 quilômetros, são 4.700 quilômetros de rodovia que são operados pelo Grupo Eco-Rodovias. Nós atuamos em 8 estados do Brasil, né? Atuamos na região sul, atuamos na região sudeste, estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, a gente tem a maior concentração de rodovias, atuamos no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no estado do Goiás, uma perninha lá no Tocantins, né, a rodovia Belém-Brasília, até para que os ouvintes assim possam se situar, né, onde está a Eco-Rodovias. Então, tem a nossa Menina dos Olhos, né, naturalmente a Ponte Rio-Niterói aqui, que a maioria das pessoas conhecem, o Sistema Anchieta Imigrantes, né, quem vai da Grande São Paulo para o litoral aqui, litoral sul, cidade da Baixada Santista, ligação da cidade de São Paulo com o Porto de Santos, Rodoanel, né, então hoje o Porto de Santos, o maior porto da América Latina, toda a ligação com o Porto de Santos passa pela Eco-Rodovias. Pessoal de São Paulo que curte um pouco mais a Serra, vai para Campos do Jordão, então passa pela rodovia Ayrton Senna, o corredor Ayrton Senna, Carvalho Pinto. Mencionei lá em Goiás a rodovia Belém-Brasília, ela é conhecida no Brasil como Belém-Brasília, a BR-153, e algumas rodovias importantes no estado de Minas Gerais, especialmente no Triângulo Mineiro, região de Uberlândia. Então nós temos lá a Eco 050, Ecovias do Cerrado, então são rodovias bem importantes, assim, bem significativas no cenário do transporte, tanto para turismo quanto do transporte rodoviário de cargas no Brasil, em um país, né, em que a gente tem aí majoritariamente, eu acho que o tema super se conecta com sustentabilidade, um país que tem uma dependência muito grande, né, a sua economia com uma dependência muito grande do transporte rodoviário. Então esse é um pouco do perfil da Eco-Rodovias. 4.700 quilômetros, nosso grupo aí aqui no Brasil está ligado ao segundo maior operador de rodovias do mundo, o grupo STM, e também a gente está aqui no podcast de sustentabilidade, super, super legal mencionar isso aí, que estar conectado a uma empresa europeia, onde esses temas de sustentabilidade estão muito bem desenvolvidos, né? Isso reverbera aqui para o Brasil, reverbera para nossas operações, padrões internacionais que são bem interessantes quando a gente fala em sustentabilidade, especialmente em rodovias sustentáveis. Não, eu só ia mencionar que eu uso bastante, né? Como eu moro em Santos, eu uso bastante para chegar aqui, tem que pegar a Imigrantes ou Anchieta, né? Que bom, que bom. Espero que tu goste do serviço. Eu também moro em Santos, então eu também sou usuário frequente, né? Eu uso a rodovia para passear, para trabalhar, então é uma das rodovias mais modernas do Brasil, em termos de nível de serviço, qualidade de pavimento, inquestionável, um país com a malha rodoviária como o Brasil, rodovias, o trabalho das concessões de rodovias é inquestionável, o trabalho do ponto de vista da segurança, da fluidez que a gente precisa oferecer para os nossos usuários. A gente não chama nem de clientes, né? São os nossos usuários. Sim. E uma rodovia que acho que todo mundo gosta de pegar, né? Descer para a praia, para Santos é bom. Mas é super legal conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, Moisés. Né? Até conexão com o grupo que você comentou, né, vocês estarem em um contexto maior e um foco muito grande de sustentabilidade. E falando um pouco mais disso, a gente queria que você explicasse um pouco como que é justamente a atuação do time de sustentabilidade da Eco-Rodovias. Existe algum requerimento específico governamental do Brasil de que as concessionárias tenham ações coordenadas em relação à sustentabilidade, até mesmo porque, né, muitas rodovias passam no meio de matas, né, com animais, etc., ou é mesmo uma ação, um princípio da empresa de ter um pensamento sustentável, de ter uma gestão melhor das rodovias, de todo o ativo que acaba envolvendo, né, quando você está erguendo ali uma pista que conecta, né, aí, falando de Santos, né, descendo para um litoral e etc. Sim, Renato. Sim, tem vários, né? A nossa atuação como sustentabilidade, ela é, cara, multidisciplinar, né? Então, assim, em termos de requerimento, sim, como você sabe, o Brasil é talvez um país que tem o maior número de legislações aplicáveis, né, do ponto de vista ambiental. A gente tem uma legislação
muito robusta, muito robusta. Então, bem antes de toda essa onda de sustentabilidade, de ESG, o Grupo EcoRodovias já tinha um cuidado muito forte com isso. Cara, primeiro pela nossa marca, pela nossa proposta, né? O Grupo EcoRodovias surgiu aí com essa marca logo depois da construção daqui, justamente de uma das pistas da Rodovia dos Imigrantes, que é considerada até hoje uma das obras de infraestrutura rodoviária com menor impacto ambiental, por características construtivas que foram adotadas à época, que eram extremamente arrojadas, né, com menor número de árvores cortadas, desmatamento mínimo possível, tanto que quem circula no sistema Anchieta Imigrantes consegue perceber isso aí, anda por cima ou anda em túneis, então assim, uma preservação de um fragmento importante da Mata Atlântica. E aí, posto isso, sempre esteve na estratégia, nós nos certificamos aí na ISO 14001, a Ecovias foi a primeira empresa global, a primeira empresa mundial a ter uma certificação, uma empresa de concessão de rodovias no mundo a ter uma certificação de meio ambiente, e uma certificação ambiental, ela passa aí por 2 pilares principais, e um deles é justamente o atendimento à legislação. Então, um dos trabalhos que a equipe de sustentabilidade faz é justamente esse, identificar toda a legislação ambiental pertinente à nossa operação e garantir o estrito controle dela, o estrito cumprimento dessa legislação. Com o passar dos anos, as legislações elas vêm se aprofundando, e a chegada dessa onda ESG aí muito forte, ela foi trazendo requerimentos específicos, e naturalmente os reguladores do setor de concessão rodoviária vêm amadurecendo com isso e vêm trazendo isso. Não somente os reguladores, o sistema financeiro muito forte, precisa começar a ter esse cuidado. Empresas de infraestrutura, como a própria EcoRodovias, que trabalham, fazem construções, fazem suas obras através de dinheiro que não é do seu próprio caixa, a gente opera com dinheiro de dívidas, opera com dinheiro tomados no mercado, cada vez mais em razão especialmente das regulamentações internacionais. A gente tem aí o PRI, o princípio do investimento responsável, que faz com que grandes casas financeiras tenham um controle muito grande em relação a isso. N critérios vêm chegando, né? E agora, graças a Deus, né, esses critérios eles estão ficando um pouco mais claros e um pouco mais organizados, mas cada casa financeira, cada banco tinha critérios, e sempre foi um papel da área de sustentabilidade ficar tentando responder muitas vezes a mesma coisa de formas diferentes. Então, assim, é uma briga constante aí, e algo que vem crescendo muito ao longo dos últimos anos. Então, assim, respondendo objetivamente a tua pergunta, sim, a gente tem N requerimentos, tanto, e aí no caso da EcoRodovias, por estar posicionada num contexto de um grupo internacional, de um grupo europeu, onde isso está muito forte, a legislação europeia, ela é muito forte, especialmente para empresas de infraestrutura. Eles lá já têm desenvolvido o que nós chamamos de taxonomia da União Europeia, isso está se discutindo aqui no Brasil também. No final do dia, a taxonomia nada mais é do que um conjunto de protocolos que conecta, né, o dinheiro, as casas financeiras, onde está o dinheiro, com as pessoas que querem fazer um investimento, e esse investimento que se diz sustentável. Então a gente precisa ter um conjunto de protocolos que realmente afirme isso, né, de modo a evitar o que nós chamamos aí de greenwashing. Então, o cuidado com todos esses protocolos, tudo passa pela área de sustentabilidade. Isso hoje se tornou as áreas de sustentabilidade do passado, que eram muito mais holísticas e algo um pouco mais voltado apenas ao impacto. Hoje a área de sustentabilidade é uma área de negócios da companhia e vai direcionando negócios. Então passa um pouco por isso tudo. Não, isso eu no meu outro trabalho eu vejo isso muito, porque eu trabalho direto também com essa parte de indicadores e de índices e taxonomia, e a gente vê muito o que está sendo feito, o que está alterando, né, no mercado, e realmente cada vez mais as empresas vão ter que buscar, né, integrar as demais áreas com a área de sustentabilidade e trabalhar de uma forma conjunta para publicar, porque cada vez mais os governos, a sociedade vai cobrar isso, né, das companhias. E falando um pouco, né, a gente teve agora, né, recentemente, e ainda está passando, né, todo o evento de desastre climático que a gente teve no Rio Grande do Sul, né, e a gente vê que esses eventos eles têm um impacto gigantesco na área nas rodovias, né, e como é que a gente pode tanto projetar, né, rodovias mais resilientes para enfrentar
esses eventos climáticos extremos que cada vez mais vão acontecer e vão acontecer de forma mais extrema, né? Porque a gente já tem isso previsto pelo IPCC, pela ONU, pela mudança climática que está acontecendo, e o que tem sido feito nesse aspecto aqui no Brasil e também pela Ecorodovias? Bom, essa é uma pergunta muito boa, cara, porque há pouco tempo atrás se falava sobre isso, sobre resiliência climática, com uma abordagem muito futurista, né? E, na verdade, é um assunto que está latente, né? A gente está vivendo isso no dia a dia, né? Mas vamos lá, deixa eu construir com vocês aqui um entendimento sobre isso. O primeiro ponto é ter uma identificação clara dessas áreas de risco, né? Como tu mencionou, o IPCC, ele vem trazendo cenários, né, ano após ano, e nos últimos tempos ele vem revisando esses cenários de risco aí com maior velocidade do que como a gente nunca viu, e existem métodos hoje de estudos de vulnerabilidades onde tu consegue cruzar, né, esses pontos vulneráveis para os mais diversos fatores de risco, que pode ser inundação, precipitação em excesso, vento, e a combinação, né, que o grande perigo é a combinação desses fatores de risco com as áreas, com as condições geotécnicas das rodovias e das áreas adjacentes às rodovias. Então, como que nós, né, com rodovias, a gente está trabalhando isso aí? A gente já faz estudos de vulnerabilidade, nós estamos vivendo o terceiro ciclo de estudos de vulnerabilidade. Tá? O primeiro ciclo ele foi feito em meados de 2020, 2019, quando nós fizemos o primeiro estudo de vulnerabilidade da companhia, onde a gente conseguiu observar exatamente quais eram as áreas onde a gente estava atuando e que, de acordo com as previsões aí do próprio IPCC, poderíamos ter problemas. Então, tu tem essas áreas, tu cruza com as tuas medidas mitigadoras que tu já tem dentro de casa, que são medidas de controle, né, das mais diversas, e começa a posicionar normalmente as tuas ações de mitigação. Né, começa a te preparar. Em alguns casos, inclusive economicamente falando, não é possível, né, ter dispositivos de controle. O teu dispositivo ele passa a ser o cuidado. Bom, eu tenho uma área de risco geotécnico muito alto, eu tenho uma previsão de chuva muito grande, o que eu preciso fazer? Eu tenho que ter um controle absurdo para se as condições começarem a chegar num nível laranja, antes de chegar no vermelho, eu preciso fechar a rodovia. Aí, nesse caso, eu estou preservando as pessoas que ali rodam e muito menos o ativo. Então, assim, esse é um ponto de vista, é uma abordagem do ponto de vista da operação. Quando a gente fala da construção de rodovias mais sustentáveis e mais resilientes, isso passa naturalmente pelos projetos de engenharia que precisam ser revisitados, né? A gente hoje, se a gente olhar, né, o passado, todas as rodovias, todas as pontes, os projetos de engenharia levavam em consideração o que nós chamamos de normais climatológicas. A normal climatológica nada mais é do que uma série histórica de eventos de precipitação, especialmente, que eram as levadas, e a gente, a partir disso aí, calcula os valores máximos aplicados em uma calha de uma microbacia, onde uma ponte vai passar em cima, e a partir daí tu pensa na vazão dessa ponte. Hoje em dia, o que está se discutindo? É não olhar mais o retrovisor. Né? O retrovisor ele serve como exemplo, lições aprendidas, mas olhar para frente. Então, justamente, os estudos de vulnerabilidade, eles olham para isso. Né? O que vai estar acontecendo numa determinada região daqui a 5, 10, 15, 20, 50 anos, a gente tem cenários assim mais distantes que podem olhar para 50 anos, e se tu tem que construir uma ponte num determinado lugar, e tu tem ali a possibilidade de ter uma área de impacto muito forte, precisa se discutir, né, o que são os projetos. Os projetos que a gente aplica hoje, eles não podem ser projetos que conversam com os projetos do passado. Né, porque a gente sabe que, além de, no dia a dia, a gente está tendo problemas aí com os dimensionamentos do passado, o cenário futuro nos empurra para isso. Então, a construção de rodovias mais resilientes, né, de rodovias mais sustentáveis, passa por isso. Né, procurar ter estudos e entendimentos sobre o que a gente tem de cenário futuro, de evento climático extremo, e aí a ciência nos ajuda bastante com isso, e sempre cruzando com conhecimento aplicado de condições onde essa rodovia está aplicada. Adicionalmente, né, é importante a gente ter bastante cuidado e aplicação de tecnologias em relação a isso. Né? Então, quando eu falo de rodovias
que são rodovias que perdoam, né, que cuidam. Então, eu tenho uma possibilidade de chuva, aqui nós vivemos uma região de serra muito próxima aqui, para quem mora em São Paulo, mencionamos a rodovia dos imigrantes, aqui nós monitoramos o encharcamento do solo. Se esse solo chega num determinado momento em que começa a gerar risco, eu preciso interromper a operação. E a tecnologia nos ajuda bastante com isso. Então eu não preciso ter mais uma pessoa lá encostada no topo de serra ou numa encosta de serra medindo isso aí. Temos dispositivos, equipamentos os mais diversos aí que nos ajudam nesse sentido. Então a construção das rodovias sustentáveis, elas passam por isso. Do ponto de vista do muro para dentro, do ponto de vista do muro para fora, é uma observância a que a gente, como meio para um desenvolvimento sustentável, a gente possa atuar. Por exemplo, carregadores elétricos, né? Muito se fala da presença de carregadores elétricos nas rodovias. Qual que é o fundamento por trás disso aí? Né? Além de prover um serviço e garantir que os nossos usuários possam, né, usar isso aí, é a gente contribuir para que as pessoas se encorajem a mudar a matriz energética. Então, de que adianta um cidadão ter um carro elétrico em São Paulo, né, eu vou comprar um carro elétrico que tem um movimento pendular para praia, para serra, para qualquer lugar, se o caminho que esse cara faz para ir para a praia, para ir para a serra, ele não tem acesso a um carregador elétrico, por exemplo. Então, isso inclusive vem, né, um conceito muito forte na própria taxonomia da União Europeia. Né, como a gente pode considerar que para o setor de infraestrutura rodoviária, a rodovia também é sustentável? Quando eu consigo promover, claro, isso com mais uma série de outros protocolos, mas o protocolo central, né, um dos protocolos centrais para rodovias sustentáveis de acordo com a taxonomia europeia é justamente que, como meio para as pessoas se locomover, tu ofereça essa infraestrutura com carregadores elétricos. Isso ajuda, isso é determinante na visão do mercado europeu para que a gente possa ter rodovias sustentáveis e, mais do que isso, seja um ator importante na transição da matriz energética, que é o que se deseja, saindo da matriz fóssil, partindo para uma matriz mais limpa, seja através dos carros elétricos. No Brasil a gente tem uma realidade muito peculiar aí dos biocombustíveis, mas passa por isso aí. Essa é a nossa leitura a respeito das rodovias sustentáveis. E Moisés, falando, né, você explicou bem, né, sobre a visão de vocês sobre as rodovias sustentáveis. E aí, pegando um pouco no viés financeiro, né? Porque a gente tem que, para o enfrentamento da crise climática no mundo, né? Enfrentamento, que é uma crise que a gente está vivenciando hoje, um economista, o Rogério Studart, né, que é consultor das Nações Unidas, ele já trouxe alguns números, né, de que a gente precisa de cerca de 2,4 trilhões de dólares ao ano até 2030 para enfrentar a crise climática de uma forma em geral para países em desenvolvimento, né, no caso do Brasil. E são valores que são grandes, né, expressivos e que trazem insegurança para investidores, principalmente quando a gente fala do setor de infraestrutura. E aí você está falando também de grandes investimentos. Eu lembro que a gente até fez um episódio, né, Gustavo, falando de, por exemplo, investimentos para mudança de matriz de carros elétricos, né, de implementação de carros elétricos para que todas as rodovias e as pessoas pudessem ter acesso a esse tipo de fonte. São investimentos muito grandiosos, né, valores muito, muito grandes. Como que os investidores eles conseguem ter e obter informações financeiras de empresas privadas, né, que considerem esses aspectos relacionados à sustentabilidade, a fatores climáticos, de forma mais consistente e completa, para que possam, né, comparar, verificar e poder auxiliar para que esses valores sejam transferidos, para que a gente possa implementar essas ações de mitigação, combate à crise climática, e falando, né, desses investimentos que você citou no caso de rodovias, né, que eu imagino que seja algo que é complicado de você conseguir, valores cada vez mais elevados e que são necessários para a construção dessas rodovias mais sustentáveis também. Sim, mas esse é um momento de mudança, né, Renato? Até então, o ambiente para esse tipo de discussão ele não era um ambiente muito fértil, né? Mas há um entendimento geral, há de se separar aqui investidores, provedores de recurso, bancos, fundos, todo mundo, inclusive dos poderes concedentes, né, dos reguladores, porque
o nosso negócio de concessão rodoviária, ele tá no meio disso tudo, né? Então eu tenho de um lado recurso que vem de um lado, eu tenho um regulador que traz padrões de um outro, então eu preciso garantir a equidade entre isso tudo. Sobre a informação, né, para investidores, isso hoje melhorou bastante, né? A gente tem cada vez mais, seja via agências de rating, seja via os próprios fundos, os próprios investidores com áreas especializadas, coletando informações estruturadas, esforços. A última Conferência das Partes, ela teve um esforço muito grande em buscar, né, uma forma de fazer reportes estruturados e um único reporte que atenda todo mundo, né? A gente falou sobre isso no início do episódio. Cara, é muito difícil tu reportar N informações, às vezes com pequenas diferenças para vários lugares. Então, assim, o mercado, de uma maneira geral, ele já enxergou isso aí, está se organizando nesse sentido, e isso faz com que esses investidores, sejam eles investidores domésticos, né, ou sejam investidores globais, eles tenham uma segurança muito maior de onde eles estão colocando o recurso dele. Então, para nós, uma empresa de infraestrutura que naturalmente depende desse tipo de investimento, para nós é muito natural a organização e a transparência desses dados, né? Isso já é meio que disciplina do nosso dia a dia. Por outro lado, quando a gente fala de infraestrutura e poderes concedentes, a gente tem aí, como novidade, a portaria 689 do Ministério dos Transportes, que já vem ao encontro dessa demanda, né? Ela vem falando de pelo menos 1% de investimento, né, de toda a carga de investimento de um negócio de infraestrutura, seja direcionado para infraestruturas resilientes, para melhoria dessas infraestruturas. Isso já mostra, isso é um sinal mais do que claro. Se me perguntar, cara, Moisés, isso é suficiente? Muito provavelmente não seja, mas ele já é uma porta de entrada para que a gente tenha discussões, a gente tenha ambiente para poder fazer discussões mais estruturadas como isso. Perceba, eu vou fazer uma duplicação de uma rodovia. A rodovia original, né, essa duplicação prevista num contrato de concessão. A rodovia original, ela tem uma ponte lá, construída na década de 60, a partir de normais climatológicas que eram utilizadas naquela época, e com uma vazão X. Hoje os estudos mostram que a rodovia que vai passar do lado dela, ela precisa ter o dobro de vazão. Então, assim, muito mais do que construir uma nova infraestrutura, quando eu construo e faço um projeto para nova estrutura, eu olho para a estrutura do lado e digo, aqui eu realmente vou precisar pensar melhor nisso aqui. E até bem pouco tempo atrás, os poderes reguladores, eles, cara, olha só, não me leva a mal, mas o teu contrato prevê caminhar nesse sentido. Tu está me trazendo algo adicional. Hoje, esse cenário está completamente diferente. Hoje, os poderes reguladores, eles têm aí já estruturas especializadas em sustentabilidade, cada vez mais se especializando em clima, garantindo que a gente tenha o ambiente para isso. E aí, naturalmente, isso conversa com a pergunta, né? Precisa-se sim, mas a gente precisa ter esse investimento, né, nessa melhoria de uma forma geral, mas para empresas que trabalham num ambiente regulado como o nosso, a gente tem que ter um ambiente regulatório que nos permita fazer isso aí. Né? É diferente de uma empresa que não opera num ambiente regulado, que tu tem a escolha por sobreviver ou não sobreviver. Né? Então, se eu não faço investimento, se eu não torno as minhas estruturas mais resilientes, naturalmente eu posso ter um problema. Num ambiente regulado como o nosso, eu preciso conciliar isso aí com o entendimento desse regulador, de que, olha, o investimento que estava previsto aqui era de 1 bilhão, mas, na verdade, eu vou precisar de 1,5 bilhão, porque as coisas estão mudando, o cenário está mudando. Cada ano a gente está vendo acontecer desastres como no Rio Grande do Sul. A própria rodovia já foi afetada em situações similares, de perder um pedaço inteiro da rodovia, perder uma ponte inteira. Então, assim, há de se ter um investimento em relação a isso em todos os setores, mas isso tem que ser muito bem orquestrado com todos esses atores que compõem essas decisões dessa natureza. Sim, não, com certeza, e realmente eu acho que é um dos pontos legais de trazer isso para os nossos ouvintes, para quem está assistindo, porque realmente é um ponto que dificilmente é tratado, né, quando a gente fala desse assunto, tanto de sustentabilidade e também quando fala de resiliência climática, né, eu acho que há uma falha um pouco de não falar tanto na parte financeira, e é algo que é realmente importante de trazer. E falando de futuro, né, como é que você
vislumbra o futuro das rodovias com as novas tecnologias, com a inovação? Lembro de ver vários filmes, né, de rodovia que não vai ter mais ninguém dirigindo, né, com as máquinas, o caminhão andando tudo sozinho, sem piloto. Como é que isso é considerado como algo próprio, que a rodovia direcionava os veículos, inclusive, né? Ou isso ainda é ficção científica? Como é que está nesse sentido o futuro para trazer essa inovação para o setor e também uma inovação sustentável, né? Cara, Gustavo, aqui na EcoRodovias a gente respira isso, né? Porque por vários motivos, né? Primeiro porque acreditamos que a inovação é um motor de desenvolvimento, né? E perseguimos isso, temos estruturas internas muito robustas trabalhando isso aí. Eu acho que os carros aí no modelo do De Volta para o Futuro vão demorar um pouquinho para chegar, né? Mas algo muito parecido com isso está batendo a porta, né, gente? A gente vem estudando isso aí. Assim, do mais próximo para o mais abstrato ainda, mas que é um abstrato já com um olhar assim um pouco pé no chão, né? As rodovias de hoje já estão diferentes em relação às rodovias do passado, tá? Do ponto de vista aí de tecnologia e de futuro, né? Hoje a gente já tem dispositivos de cobrança, né? Como o Multilane Free Flow, que é um sistema de cobrança onde eu não tenho mais praças de pedágio. Isso é uma realidade, né? A gente está em fase final de testes aqui na EcoRodovias. Outros parceiros assim de setor também estão trabalhando isso aí. Isso tem do ponto de vista da sustentabilidade, ele tem um impacto muito positivo, porque é comprovado, né? Um caminhão, ele quando vai passar numa cabine de pedágio, ele desacelera, ele para, ele reacelera. Então, assim, os números, nós fizemos um estudo, não para o Multilane Free Flow, mas para as pesagens em movimento também, que é um outro tipo de tecnologia que já chegou, né? A gente já está com ela em fase final de homologação do estado de Minas Gerais. A gente comprovou, a própria agência reguladora nos perguntou isso aí, gente, vocês falam tanto que vai ter uma redução de impacto ambiental, provem. E nós fizemos um estudo, e os estudos são muito promissores, de fato, a gente tem redução de emissões. Então, daquilo que é mais simples, né, para o mais elaborado, eu vejo rodovias muito mais ágeis, muito mais conectadas, né? O uso de tecnologia, o uso de inteligência artificial para reconhecer eventos que são repetitivos. Isso tanto do ponto de vista da segurança viária, quanto do ponto de vista da segurança de uma forma geral, né? Melhores decisões. Eu acho que essa conectividade, né, que as montadoras estão oferecendo nos seus veículos, que nós, usuários, de uma forma geral, consumimos o nosso dia a dia com os nossos smartphones ou outras tecnologias. E os operadores de rodovia, essa triangulação, ela é muito positiva, né, quando a gente fala de rodovias do futuro. Eu acho que a gente pode pensar rodovias do futuro um pouco mais por essa abordagem da conectividade, né, do que da abordagem dos carros autônomos. Carros autônomos estão sendo estudados, sim, né, a EcoRodovias e como os outros players, a gente precisa fazer monitoramento de rodovia que hoje a gente faz com veículos, né? Esse monitoramento naturalmente vai poder ser feito por drone daqui a pouco, né? Não sei se o drone, aquele drone que a gente vê em teste, que o pessoal tá testando nos Estados Unidos, está testando na Europa, com um cara de carro voando, mas eventualmente dispositivos menores, mas que fazem o mesmo trabalho e até com mais eficiência, com mais velocidade, com capacidade de câmeras muito maior do que uma pessoa lá num carro andando para lá e para cá e que fica preso no tráfego e não consegue avançar. Mas, sendo bem objetivo, eu vejo que a conectividade é o ponto-chave, né, de tudo isso. A conectividade vai entregar para os usuários das rodovias melhores escolhas que passam, essas melhores escolhas são por caminhos mais rápidos, caminhos mais seguros, né, e quando a gente fala de um caminho mais rápido, a gente está falando naturalmente, não dá para se desconectar da sustentabilidade nunca, a gente está falando de um caminho com menor impacto ambiental, e do ponto de vista das coisas práticas, aí, do dia a dia, além disso, a gente tem essas tecnologias que eu estava comentando com vocês. Então, a gente tem pesagem em movimento, a gente tem cobrança em movimento, a gente tem sistemas dentro de túneis, que já são sistemas antigos, né, onde tu consegue ter uma maior percepção do que está acontecendo, redes neurais, onde eu pego N elementos que não são elementos da rodovia, que não deveriam estar ali, e podem gerar um gatilho de segurança para as pessoas que estão rodando. Então, esse é interessante, porque muitas vezes os usuários que estão passando pelas rodovias, que o sistema Mancheta Imigrantes, né, Gustavo, que tu comentou, que tu passa aqui direto, se dentro de um túnel do sistema Mancheta Imigrantes, tu parar
por algum motivo, tu tiver que parar, dentro do nosso centro de controle operacional vai explodir a imagem do teu carro parado, porque é um movimento que não é normal, né? Aquilo ali é um dispositivo que é feito para estar em movimento. Se tu parar o teu carro, o usuário parar o carro, imediatamente aquilo vai detectar, não precisa de uma pessoa buscando com a câmera, e naturalmente se dispara o recurso com maior velocidade. Então eu acho que é isso, gente, eu acho que a gente entende as rodovias do futuro dessa forma, trazendo conectividade, trazendo um atendimento mais seguro, um atendimento mais veloz, e que isso vai fazer com que a fluidez e a segurança, né, que é o motivo de existência aí, de uma operação rodoviária, se potencialize, né, cada vez mais. Ô Moisés, uma dúvida em relação a essas tecnologias, como que hoje vocês trabalham, por exemplo, com corredores verdes para que animais possam atravessar, por exemplo, rodovias com segurança, que eu sei que existem, né, em algumas localidades, corredores por baixo da rodovia para que os animais possam integrar as matas, né, e eles não tenham que passar por cima da pista, preservando a biodiversidade, e até mesmo situações, né, não exatamente a descida para Santos de bicicleta, que eu sei que, né, é uma situação às vezes até meio polêmica da gente fazer, mas que eu acho que é legal da gente prever as rodovias para outros tipos de meios de transporte, como ciclistas que queiram utilizar, ou até transportes mais frágeis, e menos poluentes, né, para que possam ser integrados nesse sistema e todos estejam em segurança e pensando em questões de sustentabilidade também. Só um comentário, Renato, que eu que moro aqui em Santos, a gente vê bastante ciclista de vez em quando usando, principalmente na parte da Baixada mesmo, né, que em Santos as pessoas, aqui na Baixada, como é plano, as pessoas usam muito a bicicleta como meio de transporte. Você vê ciclistas, mesmo não sendo permitido, em alguns lugares andando no acostamento, principalmente nas regiões mais próximas da São Vicente, no final da Imigrantes, acaba de vez em quando tendo um ou outro, né? O que é um perigo, né, Gustavo? É um perigo, principalmente à noite, que você não vê e aparece de vez em quando. É um perigo. Bom, deixa eu fatiar a resposta. Do ponto de vista da biodiversidade, né, que tu trouxe, Renato, são dois aspectos, tá? O primeiro aspecto, o aspecto estritamente legal, né, quando a gente vai obter uma licença de operação para uma rodovia, dentro dos estudos ambientais, os estudos de fauna normalmente já te apontam, né, lugares prioritários, e depois que tu está em operação, os programas ambientais que vêm desse licenciamento ambiental, os monitoramentos que a gente vai fazendo, tanto de animais atropelados, como também de presença de fauna viva, nos orientam a tomar decisões sobre dispositivos e localização desses dispositivos, como vocês mencionaram, passagens secas, passagens aéreas, enfim, todo cercamento de áreas, dispositivos que são feitos de uma forma já recorrente. Paralelo ao estudo, o Grupo EcoRodovias, no ano passado, lançou aí a sua Agenda 2030. Né? O que é a Agenda 2030? É um conjunto de protocolos, intenções da companhia, visando guiar nossa jornada em sustentabilidade até o ano de 2030. Dentro desse conjunto de protocolos, a gente tem justamente dentro da nossa agenda ESG, dentro do nosso pilar ambiental, a gente tem um pilar, uma via da sustentabilidade, que nós chamamos, né, aqui a gente não chama de pilar, chama de via. Uma dessas vias, ela é justamente relacionada à biodiversidade. E o que a gente está fazendo nesse momento, do ponto de vista do além legislação? Que eu acho que isso é importante, né, porque falamos lá no princípio, o Brasil é um país que tem uma legislação muito robusta. A gente sabe que nem sempre as empresas conseguem chegar lá, a gente aqui tem esse cuidado, e até por sermos certificados, e tem todo um aspecto aí de posicionamento e legal da companhia ligado a isso, mas dentro dessa via da sustentabilidade, da via da biodiversidade, a gente nesse momento está trabalhando com uma das empresas aí que é super referência no Brasil e no mundo também, que é a Via Fauna, nos ajudando, de mãos dadas conosco, nos ajudando a montar uma grande estratégia de biodiversidade para além da legislação. Em linhas gerais, o que a gente está fazendo? Um conjunto de mapeamentos de fatores, que são tanto fatores internos quanto fatores externos, uma sobreposição de layers, onde eu tenho rodovias, eu tenho comunidades, tudo aquilo que afasta ou que busca, ou que traz, que aproxima a fauna, ligação de corredores, de linhas verdes, de manchas de linhas de conectividade entre manchas importantes, de modo que a gente possa tomar decisões que vão além da legislação. Então, hoje a gente está
avançando, estamos aí há uns 6, 7 meses desse trabalho de diagnóstico, e a nossa expectativa é que a partir do ano que vem a gente comece a implementar ações mais robustas para garantir essa maior conectividade entre todas essas áreas que são áreas de interesse. Então, isso do ponto de vista da biodiversidade. Do ponto de vista aí da pergunta que tu fez, Gustavo, isso realmente é um problema, né? Ele é um problema porque a gente tem a presença de ciclistas ou de outros equipamentos, né, dispositivos rodando nas rodovias sem uma infraestrutura, mas, por outro lado, já há uma discussão aí aberta, e o próprio Sistema Anchieta Imigrantes, aí muito em breve, a gente vai ter o lançamento de uma ligação entre o Planalto e a Baixada, que é uma rota ciclística chamada Rota Márcia Prado. Ela está em construção. Quem estiver se deslocando entre São Paulo e a Baixada Santista, por volta do quilômetro 41, 40, que é logo depois que passa a praça de pedágio no sentido da praia, tem um grande retorno, né, e perto daquele retorno vai ser a conexão com a Rota Márcia Prado. E ali, então, finalmente é um pleito aí, especialmente aqui da Sociedade da Baixada Santista, que tem uma ligação de bicicleta para que os ciclistas possam fazer para treinar ou para locomoção, para que se leve. E cada vez mais a gente observa aí as discussões no âmbito dos concedentes em oferecer infraestruturas separadas, né? Porque eu reconheço, eu sou um cara que eu uso bicicleta também, sou ciclista, gosto disso, e sinto uma falta absurda, né, de ter conectividade, mas infelizmente a gente tem que ter os pés no chão e consciente de que, cara, é muito perigoso. É um desafio para a segurança viária, é um desafio para o cara que está em cima da bicicleta, da pessoa que está na bicicleta. Ele gera um perigo para ele gera um perigo para as pessoas que estão num carro, que não enxerga, desvia, pode bater também. Então, assim, realmente isso é algo que a gente tem aí uma jornada, não só o Grupo EcoRodovias, mas todos os operadores de rodovias no Brasil aí tem uma jornada enorme em fazer essas conexões aí de modais, né? Eu ousaria chamar a bicicleta de um outro modal, né? Um modal específico. Com certeza, é um modal específico, porque a diferença de velocidade, né, é muito grande. Muito grande. Você não pode estar no mesmo, ou talvez utilizar de alguma estrutura próxima, mas não sendo a mesma. Não dá para dividir, pelo menos eu acredito, consegue dividir o risco. Acaba sendo muito grande para quem está na bicicleta, né? Muito grande, cara, muito grande, muito grande. Aqui a gente tem bastante sorte, né? Que tem pouquíssimas ocorrências, mas se a gente for olhar um cenário Brasil, não é incomum que a gente tenha ocorrências envolvendo bicicletas e envolvendo veículos, seja bicicletas que o pessoal está usando a bicicleta como meio de transporte regular e se envolve em acidentes, ou como ciclistas que estão usando a bicicleta para treino ou outro tipo de modalidade esportiva e que acabam se envolvendo em acidentes. É muito perigoso. Fica aqui o meu alerta aí para quem, vez ou outra, se aventura, né, em sair. Cara, é muito perigoso. Perigoso. Com certeza. Legal, obrigado, Moisés. E acho que para a gente encerrar aqui a nossa conversa, né, até pelo tempo já está se esgotando, abrir para você deixar uma mensagem aí, Moisés, para os nossos ouvintes sobre o futuro não, mas sobre todo esse tema que a gente falou, né, das rodovias, como vocês estão trabalhando, para a gente poder fechar com chave de ouro e fazer um fechamento sobre essa nossa conversa. Legal, Renato. Bom, primeiro eu queria agradecer aí pelo convite, pela oportunidade de contar um pouco do que a gente faz, né? As empresas de operação rodoviária, muitas vezes elas são vistas apenas como aquela empresa que está lá cobrando pedágio, e as pessoas que estão do outro lado, às vezes tem um pouco de dificuldade de encontrar valor nisso aí, e ter a oportunidade de estar com um público qualificado como o de vocês, e com vocês aqui, levando um pouco disso, é importante, né, para que as pessoas que estão nas rodovias saibam que há um compromisso genuíno, né, não só com a sustentabilidade, mas também com a segurança dessas pessoas, né, e isso super se conecta, né, sustentabilidade, pessoas são um elemento chave da sustentabilidade, desde os conceitos mais iniciais de sustentabilidade até os conceitos mais modernos aí que se cruzam, né, ESG e sustentabilidade, pessoas sempre estão no foco disso aí, então é super importante ter a oportunidade de compartilhar isso com vocês. E também fazer um convite, né, a todos os ouvintes que acompanhem a jornada do Grupo EcoRodovias em Sustentabilidade. É uma jornada aí que para nós ela é motivo de muito orgulho, eu tenho certeza
absoluta que vai ser motivo de orgulho para o nosso setor aqui no Brasil. Nós lançamos, como eu mencionei, a nossa Agenda 2030 no ano passado. Essa agenda está pública no nosso site, os compromissos que nós assumimos, e a gente vai constantemente publicar isso aí no nosso relatório integrado, nosso relatório de sustentabilidade, relatório integrado, e nas nossas redes, no nosso site, esse desenvolvimento dessas ações. É uma agenda muito rica, que passa pela questão climática, passa por reduzir as nossas emissões, passa em ser um motor aí para a redução das emissões da sociedade onde a gente está inserido, passa por pessoas, por diversidade, de inclusão, né? Para nós, diversidade e inclusão é uma matéria muito importante, muito cara para o Grupo EcoRodovias. A gente tem programas belíssimos já, programas muito maduros de diversidade e inclusão. Então, assim, vale muito a pena para quem gosta conhecer a nossa agenda. A gente tem os nossos canais lá, a gente está super à disposição para ouvir sugestões, críticas, tabelar aí com a sociedade de uma forma geral. Eu acho que essa transparência e essa abertura, ela é um elemento chave no desenvolvimento sustentável, e a gente toda a nossa equipe está aí para isso. Somos mais de uma centena de profissionais do Grupo EcoRodovias trabalhando isso, distribuídos em nossas operações e aqui também no nosso ambiente corporativo, e para nós é sempre uma alegria quando a gente tem a oportunidade de fazer trocas, né, com as pessoas que são nossos usuários, são pessoas que estão inseridos na mesma sociedade em que nós estamos, no mesmo ecossistema que a gente está vivendo aí. Eu acho que essa era a nossa mensagem final, é uma mensagem em tom de convite. Legal, Moisés, muito bacana, e agradeço aí a participação de vocês, uma conversa super boa, gostei muito de conhecer as ações e todo o trabalho da EcoRodovias, parabéns, e voltem mais vezes aqui para a gente conversar sobre outros temas ligados a rodovias sustentáveis e o que está sendo feito no nosso país. E a todos que estão nos escutando, muito obrigado. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade. Obrigado, até o próximo episódio. Aqui o Beabá é sustentável, e que a gente esqueceu nos últimos, pedir lá os 5 estrelas no Spotify, e quem estiver vendo pelo YouTube, dá o like e nos seguir para saber sempre quando tem um novo episódio. Até o próximo episódio.